Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 em diante. Nós vamos refletir nessa noite sobre um texto que Deus colocou no meu coração na semana. E esse texto, escrito muito mais de 2000 anos, tem tudo a ver com os nossos dias. Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ele tem toda a razão. Diz o texto: por isso vos digo, acompanhe por favor, não andeis cuidadosos. Outras versões diz a palavra já ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Eu vou pedir com toda a gentileza para você repetir comigo a leitura apenas do versículo 32. Vamos repetir? 1, 2, 3. Porque todas estas coisas os gentios. Amém. Não há ansiedade em 5 atitudes. Nós pegamos esse texto e Deus ministrou ao nosso coração alguns pontos bastante importantes para a gente conversar, para a gente ministrar, para a gente refletir na palavra do Senhor aqui essa noite. Você conhece o Sermão da Montanha, você conhece as bem-aventuranças ou beatitudes, você conhece as parábolas de Cristo, você conhece muito sobre a história de Jesus. Sabemos que Mateus, ele era um judeu e escreveu o evangelho para judeus. Nós sabemos que Jesus aqui, neste momento, ele está falando este sermão e ele está colocando um novo tempo para os judeus, porque ele fala de coisas que eles já sabiam e ele reafirma as coisas que eles sabiam que tinham que fazer, e Jesus dá uma roupagem cristã para todas elas. Nos versículos anteriores ao 24, Jesus vai combater a luxúria por parte dos judeus, que apesar dessas palavras serem lançadas aos judeus, ele já estava falando e dialogando com os cristãos, aqueles que iriam aderir à sua mensagem salvífica, a mensagem do Evangelho. Nós vemos agora que Jesus não combate mais a luxúria. Ele mostrou que quem serve a luxúria está servindo o Mamon. E agora ele vem falar não a quem servia a luxúria servindo a Mamon. Agora ele vem falar até mesmo com aquele que é pobre e nem sabe se vai comer no outro dia. Porque se nós olharmos o que o texto está mostrando, ele vai trazer diversos comportamentos
quem é cristão tem que ter. Jesus, quando fala da preocupação, solicitude, excesso de cuidado, podemos resumir todas essas palavras em ansiedade, uma palavra bastante contemporânea. Jesus mostra para nós que quem serve a Ele não deve se comportar de forma ansiosa. Eu quero pontuar para os irmãos que eu não estou falando de ansiedade num contexto da enfermidade e nem da doença. Até porque a ansiedade, ela é um sentimento natural. Todo mundo tem ansiedade, uns em nível normal e outros, infelizmente, em um nível fora do normal, tornando a pessoa enferma. Eu vou repetir, eu não estou falando de ansiedade em nível de enfermidade. Nem mesmo Jesus está ministrando para um coração enfermo pela ansiedade. Jesus está ministrando ao coração do cristão para não se entregar à ansiedade. Repita aos irmãos, a ansiedade é um sentimento natural. Todo mundo tem que ter ela no limite certo, na dosagem certa. Posso dar um exemplo para os irmãos bem básico. Você que recebe uma meta no teu trabalho, você que tem que entregar uma planilha no dia seguinte. Se você não for movido por algum tipo de combustível, você não vai conseguir bater sua meta, você não vai ter interesse em fazer suas planilhas. A ansiedade, ela te ajuda a dar um start. Bora lá, bora checar, bora bater essa meta, bora resolver isso, bora fazer logo. Mas quem já é doente, acaba que, infelizmente enfermo, acaba que uma simples ação pode tornar a qualidade de vida dessa pessoa um caos. A partir do momento em que uma meta, ela não é mais simplesmente uma meta, ela é uma meta regada de super, hiper, mega cuidados, já se torna uma enfermidade. Então eu quero só pontuar com os irmãos, não estou falando de enfermidade. É bem verdade que quando Jesus me propõe a ver ansiedade, preocupação, solicitude, excesso de cuidado com outro prisma, Ele está me ajudando a eu controlar a minha ansiedade. Você está entendendo a palavra de Deus? Pelo menos, você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Amém? Você está entendendo mesmo? Eu só quero que você entenda que eu não estou falando aqui de ansiedade em um nível de enfermidade. Então Jesus inicia esse texto no versículo de número 25, quando ele diz que nós não devemos estar cercados de cuidados. Ele mostra para nós que nós não devemos estar preocupados. A ansiedade, irmãos, ela é definida como um sentimento, este sentimento natural, normal, que tem que estar presente em nós. A ansiedade vai te ajudar a você sentir medo de não estar em um local onde você acha que vai estar inseguro, e tenta se estudar em que momento da sociedade a ansiedade deixou de ser um sentimento normal para ser uma enfermidade, como nós temos visto em nossos dias. De quando era apenas um sentimento normal, o homem tinha medo de ser morto por um animal. Acredita-se que a partir do momento em que o homem deixou de olhar para o objeto, o animal, e passou a tentar olhar para a cena, lugar, ambiente, evitar ir por ali, treinar, me preparar, a partir do momento em que o homem tenta prever cenários, a partir do momento que o homem passa a se preocupar com o porquê, para quê, que envolve o objeto, o homem começou a ficar enfermo de ansiedade. E nós vivemos dias onde sim, a exposição às telas estão deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, porque nós estamos recebendo na palma das nossas mãos um turbilhão de notícias, informações. Nós estamos recebendo na palma de nossas mãos, há um processamento de mensagem acelerado em nossos dias. Aqui tem gente que sabe que para alguém usar o telefone antigamente era uma coisa muito difícil. Só quem tinha telefone era alguém que era rico e tinha o seu nome na lista telefônica da Telemar. Melhor, antes da Telemar, da Telma. Você é do tempo da Telma? Se você não é, você é novo. Agora, se você está como eu. As pessoas ricas eram quem tinha um telefone. Gente, telefone era um negócio tão raro que as pessoas vendiam e era caro. Ou alguém que estava quebrado financeiramente dizia: fulano de tal perdeu até o número, perdeu até o prefixo. Não era prefixo?
Ou era fixo? Só não é pré-pago, isso eu tenho certeza. Quando alguém quebrava financeiramente, dizia: rapaz, fulano perdeu até o número do telefone da casa dele. Isso era triste. Isso era triste. A linha telefônica de sua casa, era essa a expressão. Fulano perdeu até a linha, ele quebrou tanto financeiramente que ele perdeu até a linha telefônica da casa dele. Para você ver como era um negócio tão difícil. O processamento de dados, de informações naquela época era lento. Eu conversei com um amigo que trabalhava no Banco do Brasil. Ele é um senhor polido, gente fina, uma pessoa que se porta bem. Eu amo conversar com esse meu amigo. Eu não vou citar o nome dele, que eu não sei se eu poderia falar. Mas ele me disse assim: Tarsis, eu trabalhei uma época no Banco do Brasil, eu trabalhei na época do Banco do Brasil, meu amigo, que eu mais trabalhava de madrugada para o dinheiro amanhecer na conta da pessoa do que outra coisa. Ele disse que ele recebia as correspondências aqui em São Luís, no Maranhão, e ele precisava fazer com que essas correspondências, com esses extratos bancários, chegassem a Brasília. Sabe esse negócio que a gente abre na palma da mão do celular e vê extratos, entradas e saídas? Ele fazia tudo isso de uma forma braçal. E ele tinha que mandar para Brasília, para a parte central, para a gestão central do banco. Ele disse: hoje é 1 minuto. Naquela época era 1 semana. As pessoas cobrando que queriam seus extratos. Ele disse: eu trabalhava demais, era braçal, era difícil, era complicado. Mas, irmãos, era um tempo onde o processamento de dados, de informações era mais lento, era mais saudável. Hoje a informação está ficando doente. As coisas estão acontecendo, há 1 minutinho nós já estamos sabendo. Em 1 minuto o mundo está sabendo, não é só você que está sabendo. E nós estamos descarregando esse turbilhão de informações também em nossa família, em nossos filhos. Estou falando de informações que às vezes a gente poderia evitar que essas informações chegassem aos nossos filhos. E nós não estamos tendo filtro do que conversar na frente dos nossos filhos. Eu me lembro da época que coisas que minha mãe dizia que ela queria conversar com alguém, ela falava assim: sai daqui, menino, não te mete em assunto de gente grande. A gente não vê mais as pessoas fazendo isso, porque perdeu-se o filtro de tudo, de tempo, de local, de pessoas, de informação, que é o pior de todas as coisas. E sim, Jesus vem falar sobre o tema de excesso de cuidado, de excesso de informação, há mais de 2000 anos, quando ele diz que nós não devemos estar ansiosos, que nós não devemos estar cuidadosos. A palavra ansiedade, no sentido original do grego, melhor dizendo, ela significa distrair. A ansiedade no grego significa distrair. E se você pensar, olhando para ti, se você sofre ou já sofreu de ansiedade, ou se não sofre, mas tem ela um pouquinho de um tempero um pouquinho mais forte dentro de si, sabe que a ansiedade ela é uma verdadeira distração. Melhor, ela cria uma distração. Só que o problema de criar a distração da ansiedade não é só distrair, ela fazer pensar de que existe a possibilidade de você caminhar 2 caminhos ao mesmo tempo. Você precisa chegar a algum lugar e a ansiedade te faz começar a pensar que você tem que chegar a um outro lugar em determinado tempo, em determinada hora, você tem que passar por tal lugar. E a ansiedade faz você pensar que você vai conseguir fazer tudo em um pequeno espaço de tempo. Nós temos aqui um doutor em física. Mas eu me lembro que eu estudei que um corpo ele não pode ocupar 2 lugares no espaço. É isso aí, doutor? Se não for, dá uma rasteira no pastor. Pois a ansiedade te faz achar que você vai contra a lei da física, que você vai conseguir ocupar todos os espaços, detalhe, ao mesmo tempo. E isso é uma verdadeira ilusão. E as pessoas estão morrendo tentando ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Estou falando de pessoas que estão amarrotadas de informações, de responsabilidades. Estou falando de pessoas que estão perdendo o tempo para si mesmas, porque elas acham que elas vão conseguir ocupar todos os lugares que está dentro da cabecinha dela, que essa tal ansiedade está criando. E eu não trouxe esse tema para nós por conta de um filme que foi lançado recentemente. Me lembrei agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas de fato, a ansiedade ela quer e vai distrair você. Sabendo disso, Jesus estava dizendo: não estejam distraídos. É preciso focar. É preciso começar uma tarefa e terminar a tarefa.
A ansiedade faz com que a pessoa comece, não só uma, ela acha que dá para começar uma segunda. Não, ela começa uma terceira. De repente ela está com 4 tarefas e nenhuma tarefa finalizada. Um monte de ciclo aberto e nenhum ciclo sem conseguir fechar. Se você está assim, olha o alerta de Deus para nós na Bíblia Sagrada há mais de 2000 anos. Não estejam distraídos com coisa alguma. Se eu não estou distraído, irmão Léo Baiano, é porque eu estou olhando para Cristo. Eu disse a você que Jesus está falando do Evangelho. E de uma forma prática e simbólica, nós estamos vendo que um comportamento meu, sentimental, pode se tornar um transtorno de ansiedade. Isso pode atrapalhar também a minha vida espiritual. Tem gente, irmão, que diz assim: pastor, eu estou sem ânimo de orar. Eu estou sem ânimo de ler a Bíblia. Meu irmão, faz um exame. Vamos começar por aqui, para saber se está tudo bem contigo. E normalmente nós percebemos que o desinteresse não é só, eu sempre gosto de diferenciar isso. Meu irmão, você está desinteressado só com as coisas de Deus? Ou outras coisas da tua vida você tem interesse? Não, é tudo, pois então você tem grande chance de estar enfermo. Não é só com as coisas de Deus. Mas quando você vê alguém dizendo assim, que ela não tem ânimo de ler a Bíblia, não tem ânimo de orar, não tem ânimo, mas ela estuda, faz a faculdade, ela está focada no trabalho, ela atende bem os seus clientes, os seus pacientes, aí sim há algo que precisa ser alterado no seu ânimo espiritual. Você está recebendo a palavra de Deus? Diga para esse crente que Deus colocou ao seu lado aqui essa noite: Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Deus te trouxe aqui essa noite, porque a ansiedade não vai dominar a sua vida. Olhe para cá, por favor. Foi Jesus quem disse isso: não andeis ansiosos, não adoeçam, não se entregue à doença. E se você está no nível de ansiedade, de enfermidade, busque ajuda para ontem, porque Jesus já nos disse o que nós temos que fazer. Não podemos viver na ansiedade, não podemos nos entregar às preocupações. Por isso que Ele disse: vocês não devem andar cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida. Vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Aí, meu irmão, eu amo quando Jesus diz: olhai para as aves do céu. Jesus está falando com essa pessoa que está permitindo o início de um controle da vida, dos pensamentos, da ansiedade, fazendo com que essa pessoa mude a direção do seu olhar. Jesus faz com que essa pessoa ansiosa deixe de olhar para amanhã e ele olha para o agora, notando e percebendo o voar de uma ave, ou de várias, porque Jesus disse: olhai para as aves dos céus. Quem já teve uma crise de ansiedade, ou quem tem TAG, TOC, quem tem fobia social, quem tem síndrome do pânico, ou quem já viveu em algum momento da sua vida algo dessa natureza, sabe o que eu vou dizer? A ansiedade, ela é uma prisão, ela aprisiona o peito, faz o coração acelerar, sufoca a alma. A pessoa sente como ela estivesse tendo o seu coração espremido, apertado, e o sangue jorrasse entre os dedos. E eu acho interessante, irmã Jússi, como Jesus diz: olhe para as aves dos céus. As aves não estão presas, elas estão livres e voando. A ansiedade pode aprisionar, mas Jesus pode libertar. Jesus pode curar. Jesus diz: olha para as aves do céu, note as aves voando livremente, e o coração delas está descansando. Por quê? Jesus diz: olha para elas, elas não têm cartão de crédito. Olha para elas, elas não plantaram. Olha para as aves dos céus, elas não cegaram, elas não colheram nada. Olha para as aves dos céus, elas não guardam em celeiro exatamente nada. Mas Jesus disse: olha para as aves dos céus. Quantas aves dos céus estão morrendo de fome? As aves dos céus estão sem o alimento. As aves do céu estão sem a sua vestimenta.
As aves dos céus estão preocupadas com o amanhã, pois o convite de Cristo para mim e para ti é: temos que olhar para as aves dos céus, para eu aprender que eu sou mais importante do que uma ave. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. E aqui está o primeiro tópico dessa ministração das 5 atitudes. E a primeira atitude para ti é a valorização de ti mesmo. Olhe para as aves dos céus. Elas não foram feitas em imagem e semelhança de Deus. As aves dos céus foram feitas por Deus para voar, para decorar os céus. É lindo ver uma foto, uma imagem com uma ave voando. Ela dá um charme extraordinário. Até mesmo uma tela pintada que foi ali expressa por um pintor, por um artista. Algumas aves dos céus podem também fartar a fome daquele que tem. Oh glória! Se você nunca comeu pombo, não precisa. Experimente outras coisas. As aves dos céus estão aí para mostrar para nós que você precisa descansar, que não vai adiantar nada você estar preocupado com o amanhã, que não vai adiantar nada você trazer o teu amanhã para o hoje, porque o problema da ansiedade é isso. Ela te faz pensar, ela te engana, que você vai conseguir carregar o futuro e trazer o teu futuro para o presente, para ser resolvido. Você não vai. Você não vai conseguir arrancar as próximas 24 horas do teu dia e trazê-las para agora, para um minuto. Você não vai. E se você não vai, você precisa confiar que o Senhor vai. Você olha para a ave e percebe, de fato, ela nunca plantou na vida dela. E Jesus não está dizendo que você não tem que trabalhar. Ela nunca colheu, ela nunca guardou. Eu não estou dizendo que Jesus está dizendo que você não precisa saber administrar. Eu só estou dizendo para você que mesmo elas nunca tendo trabalhado nada, elas são todas alimentadas por Jesus. E se você pensar como eu, mas também, pastor, o estômago de uma ave é bem pequenininho, é verdade. Um estômago de uma ave. Mas olhe para todas as aves do céu, se você conseguir. Todas elas estão alimentadas, todas elas estão bem cuidadas, porque todas elas pertencem a um dono, o Senhor dos exércitos. Pois agora eu vou fazer você lembrar que você é imagem e semelhança do Deus Criador. Você precisa descansar o teu coração e começar a pensar, valorizar. Não estou falando para você ser egocêntrico, não. Estou falando para você olhar para dentro de ti mesmo e começar a pensar: eu tenho um valor para Deus. Eu sou mais importante do que uma ave, sim. Jesus e Deus me ama? Sim. Ele cuida de mim? Sim. Mas preciso olhar. Mude o foco, tire o olho do amanhã e foque para o presente. E olhe para uma liberdade de uma ave que voa no céu. Você pode também ser liberto das emoções que estão sufocando a tua alma e o teu coração. Você não só deve, como pode, encontrar a liberdade das emoções quando elas estão aprisionando e sufocando você. Jesus, eu preciso correr porque são 5, eu quero falar 2 dos 5 agora, hoje. No versículo de número 27, Jesus disse: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui eu trago a segunda atitude para você dizer não à ansiedade. E a tua segunda atitude é encarar a realidade. Não deixe a ansiedade te fazer pensar apenas em cenários. E eu, quando preciso controlar a minha, esse é o meu maior desafio. Porque a gente começa a pensar cenários. Se acontecer isso, eu vou fazer assim. Se acontecer assim, eu farei desta forma. Mas eu pergunto, quantos cenários nós poderíamos criar e armazenar na nossa cabeça? É impossível. Nós estaríamos nos enchendo de informações e levando o nosso corpo ao estresse. Você observa que quando Jesus fala dessa valorização, e agora ele vem falar sobre essa estatura que você não pode acrescentar, ele está falando de vida. É por isso que eu valorizo e é por isso que eu encaro a realidade. Ele está falando de vida. Essa palavra vida, no grego é psiche,
A palavra moderna dos nossos dias é psique, e vem falar tanto de alma, de espiritualidade, como vem falar de vida corporal, como também vem falar de sede, de emoções. Jesus está mostrando que nessa vida aqui, nesse corpo, nessa matéria, você não consegue acrescentar nenhum centímetro à tua estatura por ti mesmo. Jesus não disse que você não consegue acrescentar 1 quilo no seu peso, até porque isso a gente consegue, outros com mais facilidade, como eu. Mas Jesus disse que você não consegue acrescentar 1 côvado, você não consegue acrescentar 1 centímetro, melhor 1 milímetro, você não consegue acrescentar 1 centímetro, você não consegue acrescentar 1 metro à tua estatura, à tua altura. O que é que Jesus está me estimulando, irmã Tananda? Que eu preciso encarar a realidade. Eu vou chorar, por quê? Porque eu só tenho 1,50 m. Eu sou infeliz, por quê? Porque eu só tenho 1,5 m. Eu sou infeliz porque eu tenho 2,20 m de altura. Nós precisamos aprender a encarar a realidade. E a ansiedade, ela quer cegar a realidade. Ela quer te criar uma ilusão para você. Mas Jesus nos mostra, você não consegue acrescentar nada. Você tem tanto cuidado contigo mesmo, mas o teu cuidado é limitado. Você pode fazer o que você tiver que fazer, que é a tua obrigação, cuidar, tomar medicação, fazer uma consulta com um especialista, cuidar do teu corpo, da tua mente, do teu psicológico, da tua saúde. Mas a nossa dependência, mas a nossa necessidade, primeiramente, é total de encarar a realidade como ela é. Não crie ilusão na tua cabeça, porque chega um momento que a gente se entrega a tanta ansiedade e ela começa a trazer coisas que são verdadeiras ilusões, que são absurdamente fictícias, que são absurdamente criação da sua cabeça. O irmão passa por ti e ele não fala, e você logo pensa, alguém falou mal de mim para o irmão, alguém me cutucou e disse para o irmão que eu disse isso ou aquilo, e simplesmente você passou pelo irmão e ele não notou você, porque ele está preocupado com o boleto que ele tem para pagar amanhã, e você automaticamente vai pensar que aquela pessoa, aquele comportamento está falando necessariamente de você. Encarar a realidade é olhar as coisas como elas são, e eu não inventar em cima da realidade. Jesus estava dizendo, olha, você não consegue acrescentar 10 centímetros à tua estatura. Encare a realidade da situação que você está vivendo. Um dos mecanismos de defesa do corpo de alguém ansioso é fugir, é esquivar. Pegue qualquer tratado de psiquiatria, psicologia e leia sobre esse assunto. Um dos comportamentos é a esquiva, é a fuga, não querer encarar a realidade. Jesus me mostra, você não consegue acrescentar nenhum côvado à tua estatura. E mesmo assim ele não está dizendo, eu não deixo de ser Deus porque tu não consegues acrescentar 1 centímetro à estatura. Ele está me dizendo assim, você vai crescer até onde for a minha vontade. Você vai crescer até onde for o meu querer na sua vida. Isso envolve a sua parte física, isso envolve a sua parte psicológica, isso envolve a sua parte intelectual. Isso tem a ver com encarar a realidade. Meu irmão, por favor, em nome de Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus. Você vai ser boca de Deus para alguém nesse minuto. Pega na mão desse irmão, por favor, se você pode, se tem intimidade, se é alguém que você conhece. Se não for, só fale, só estenda a mão, só olhe de longe e diga para essa pessoa, por favor, é importante, pode dizer, encarar a realidade das coisas como elas são. Não fuja do problema. Olhe para cá, obrigado. Não fuja do problema. Resolva o problema. Converse sobre o problema. Sente por conta do problema e encontre uma solução para o problema. Encare a realidade como ela é. Você está recebendo a palavra de Deus, irmão? Não crie ilusão. Eu vou ser o maior jogador de futebol da história. Um perna de pau. Acima do peso. Sem saber matar uma bola no peito.
Isso é ilusão. É porque nós estamos sendo estimulados a sonhar. Sonhe alto, sonhe muito. Ei, sonha com os pés no chão. Ah, pastor, se for por esse prisma, eu nunca vou vencer os meus limites. Quem te disse? Nós temos condições muito de vencer os limites. Por quê? Porque temos um Deus que nos faz triunfar. O problema é quando você olha para o limite e acha que você é a resposta para vencer os limites. Isso é egocêntrico, antropológico, antropocêntrico. Isso é um equívoco. É preciso olhar para a realidade. Qual é a realidade? Estamos quebrados financeiramente. Estamos quebrados? Pois vamos juntar os cacos. Não dá para ficar alimentando sentimentos equivocados fora da minha realidade dos meus filhos. Não adianta eu querer criar um padrão para meu filho ou minha filha de que eu não tenha condições financeiras de sustentá-lo, ou de criar por um momento para dar uma resposta em uma rede social. Fulano foi para Miami, eu tenho que ir também. Fulano foi para Fernando de Noronha, eu tenho que ir também. Fulano foi para Beach Park nas férias do mês de julho, eu tenho que ir também. Meu irmão, cada um vive na realidade da sua vida. O problema é que algumas pessoas querem viver a realidade dos outros e não a delas mesmas. Aí deu BO, aí deu problema, aí deu errado. Os mecânicos têm um jargão que diz: aí o parafuso quebrou dentro. Já viu o pessoal desmontando o motor? Aconteceu com um carro que eu tinha. O mecânico chegou para mim e disse: Tassi, eu quis fazer o possível para não sair caro para o senhor, mas eu fui tirar o parafuso já estava com muita corrosão por conta do salitre das nossas praias, e o carro já era daqui de São Luís há muito tempo. Infelizmente, senhor, nós vamos ter que tirar o motor todinho, porque uma cabeça de um parafuso quebrou dentro do motor, não consigo abrir o motor. Meu Deus do céu, gastar esse tanto de dinheiro por conta de uma cabeça de um parafuso. Se eu tivesse mais fé, eu tinha estendido a mão sobre aquele motor. Mas nesse dia eu estava mais carne do que fé. Nós estamos falando de um parafuso em um motor criado pelo homem. Você não tem noção do que a ansiedade pode fazer contigo, se você se entregar para ela. Mas você vai usar a sua boca para encarar a realidade e dizer: Senhor, eu não quero viver nessa doença. Eu não quero estar aprisionado. Me ajuda, me cura. Usa medicação, psicoterapia, psicotrópico. Senhor, o que a ciência tiver, instrumentaliza. Mas me cura, me liberta. Isto aqui está sendo gerado em você um desejo espiritual de encontrar uma solução, de ser curado em nome de Jesus. Não há problema nenhum nisso. Eu preciso avançar, por favor. A terceira atitude está no versículo 29. Você pode ler para nós, por favor? Principalmente quem está conversando, leia o 29, bora lá, 1, 2, 3. Não, 29. Projeta meu filho. Isso, obrigado, irmão. E eu vos digo: eu estou em que passo? Qual é a atitude? Terceira? Bem, estamos na terceira. E sabe qual é a terceira atitude que você tem que ter para dizer não à ansiedade? É o sentimento de satisfação. O anterior eu disse realidade, agora estou falando de satisfação. Olha o que Jesus diz: contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Você leu comigo na parte final, melhor, na parte inicial do último versículo que lemos, que foi o 32. Quando depois de expor os comportamentos de quem se entrega à ansiedade, Jesus disse: porque todas essas coisas os gentios procuram. E aqui no 29 nós estamos vendo que Jesus disse que nem Salomão se vestiu como se vestem os lírios
dos campos. Você sabe que Salomão foi o homem mais inteligente da história. Foi também o homem mais rico da história. Dezenas de livros já foram escritos, ajudando as pessoas a enriquecer com base nos conhecimentos e na sabedoria de Salomão. Salomão, o homem mais rico que já existiu. E as pessoas dos nossos dias estão sendo estimuladas à riqueza. Está sendo pregado em nossos dias que riqueza é coisa boa. Mas quer que eu te diga uma coisa? É uma ilusão. Porque se riqueza fosse algo bom, Jesus não tinha me estimulado a ser salvo. Ele tinha me estimulado a ser rico. Mas você vê Jesus estimulando alguém a ser rico? Não. Você vê Jesus estimulando alguém a ser pobre? Também não. Porque não condiz com a tua condição financeira. Mas como você se porta diante da fé e do evangelho que Jesus Cristo nos ensinou? Pois bem, nós vemos que é preciso existir em nós o sentimento de satisfação. Mas o nosso tempo prega é o contrário, que o sentimento que move as pessoas é o da insatisfação. Eu não estou satisfeito, eu quero mudança. Calma aí, irmão, não estou falando que você tem que nascer sem estudar, viver sem estudar e pronto. Não estou dizendo que você tem que nascer sem trabalhar e morrer sem trabalhar e pronto. Não estou falando isso. Eu estou falando do sentimento de satisfação. Você já imaginou o que é você lutar e batalhar para alcançar um objetivo, e quando você alcança esse objetivo, ele não te satisfaz? Você já parou para pensar que existem coisas que você pede para Deus que Ele te dê e Ele te dá, e quando Deus te dá, você não gosta? Já parou para pensar que você pede para Deus abrir uma porta, Deus abre a porta, quando Deus abre a porta, você passa pela porta, e depois que você está dentro da porta, você diz, não gostei. Você tem noção do que é esse sentimento de insatisfação que está sendo pregado em nossos dias? Meu irmão, pela palavra de Deus eu vejo que os lírios dos campos estavam satisfeitos em terem sido vestidos pelo Criador. E não me interessa qual é a marca da tua roupa essa noite. Fique satisfeito com o que você está vestindo, porque foi o que Deus te deu. Não fique comparando você com ninguém, não. A bolsa de fulano é melhor do que a minha. O carro de fulano é do ano. A minha casa não tem o piso porcelanato como na casa da irmã, ou do meu primo, ou do João, ou do vizinho. Sabe aquela comparação que está escrita em livros que a grama do vizinho é mais verde do que a minha própria grama? Quando você entende errado, você começa a se comparar, você foge da tua realidade, você começa a criar dentro de ti um sentimento de insatisfação, você começa a ficar estressado. Você sabe que hormônio é esse? É o cortisol, produzido no cérebro. Esse hormônio é uma resposta aos momentos de estresse. Sabe quando você está cansado, estressado com uma situação que não está dando certo lá no teu trabalho? Quem entra em ação é o cortisol. Sabe quanto tempo ele leva para ele diminuir no teu sangue, no teu organismo, para ele dar uma baixada no clima? No mínimo de 4 a 5 horas. Então, se você vai conversar com alguém, que ela só vai te trazer lixo emocional, 2 minutos com essa pessoa, ela pode te dar um prejuízo e um atraso de 4 a 5 horas de relógio. Situações que você pode evitar de estresse na família, na forma como responde aos filhos, na forma como responde a esposa, na forma como responde ao marido, podem evitar 4, 5 horas de atraso. Você está recebendo a palavra de Deus, irmão? Você tem noção do que eu estou falando com isso? Disso, com base na neurociência. Não estou falando de achismo, eu estou falando de neurociência. E Jesus já me mostra que eu preciso ter em mim o sentimento de satisfação. Eu tenho que ter prazer com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Aí já é outro hormônio, né? É a serotonina. Outro hormônio que o meu cérebro vai enviar, vai produzir. E meu irmão, para ele fazer isso, tem que ter o teu primeiro passo de eu estou satisfeito com a porta que Deus abriu. Se Deus quiser abrir outra, Ele abre.
Mas se ele não abrir, tu vai viver nessa expectativa de que você está na porta errada e você quer outra? Você vai adoecer, você vai se arrastar, até chegar na hora que você não vai mais conseguir se arrastar. Aí você vai estafar. Quando chegar nesse nível, meu irmão, é porque a ansiedade ela está nos 4 cantos do teu corpo. E eu não estou chamando você de quadrado. Eu preferi falar quadrado do que você achar que eu estou chamando de você de redondo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, por favor, me permita mexer com você. Faça uma pergunta para ela. Vamos estar satisfeitos? Faça um convite a ela. Diga assim para ela: acalma teu coração. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Olhe para cá, mas é preciso estar satisfeito, irmã Camila. Porque a satisfação vai gerar em ti um outro sentimento, que é a gratidão a Deus, tá? Porque vivemos dias onde as pessoas falam de gratidão, escrevem sobre gratidão, fazem aniversário e colocam na parede gratidão. E você vai perguntar para a pessoa: ai, gratidão a quem? A vida. Como assim? Ai, agradecer é tão bom. Mas para quem? Ao ar que respiramos. O homem tentando driblar, mas tudo deságua no Criador. Olha para cá, eu tenho algo muito importante para te dizer. Você não está morando onde você gostaria de morar? O teu trabalho não alcançou a meta que você gostaria de alcançar? Você não está na roupa que você queria vestir? Mas eu quero dizer uma coisa para você: há algo mais importante do que o trabalho, há algo mais importante do que a roupa, há algo mais importante do que a comida. E o que é? A vida. Você está vivo? Tô. Pois tudo para ti não é nada. A vida é o mais importante. Você não entendeu? Vou repetir. Você pode não estar na roupa que quer, comendo o que quer, morando onde quer, fazendo o que quer, mas se você está vivo, você está no lucro. Porque o dinheiro desse mundo pode levar alguém ao melhor especialista médico, mas não vai trazer a cura, porque o dinheiro não compra a saúde. Alguém pode ter a oportunidade de ir à melhor faculdade, universidade do mundo, ter aula com os melhores preceptores, mas o dinheiro não vai colocar o conhecimento dentro da cabeça da pessoa. Todo o dinheiro do mundo pode comprar a melhor e espaçosa casa da cidade, localizada na melhor avenida, tendo a melhor e mais bonita piscina, decorada com os móveis mais caros. Mas paz no lar o dinheiro não traz. Você está vivo? Você está no lucro. Pergunte aos milionários que recentemente morreram. Quantos que ganhavam milhões e milhões de dólares e morreram naquela cápsula para ver os restos no fundo do mar do navio Titanic? Aqueles bilionários trocariam todo o patrimônio deles para ter algo que você já tem, e você está resmungando porque você tem, que é a vida. Eu estou pregando a palavra, eu estou sentindo Deus, eu vou pregar, não tenho medo de ninguém, e me deixa eu pregar a palavra do meu Deus. Estou dizendo para você: acorde para ser satisfeito. Você pode não ter o melhor marido do mundo, nem a melhor esposa, nem o melhor filho, nem o melhor pai, mas se você está vivo, você está no lucro. Você está vivo, você está no lucro.
A satisfação faz você enxergar que a vida é um presente de Deus. Agradeça a Deus pela vida, pelo amor de Deus. Agradeça a Deus porque você hoje veio à casa do Senhor. E como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E não tem melhor lugar para a gente colocar a nossa vida do que na casa de Deus. Não tem melhor lugar para fazer como o apóstolo Paulo, quando ele disse: eu me deixarei gastar, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas. E ele está falando da vida propriamente dita, a vida dele. Mas nós vamos para o último passo. No versículo de número 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Você já aprendeu que é preciso depender do Senhor? Você já aprendeu que é preciso encarar a realidade dos fatos? Você já aprendeu na palavra de Deus que nós não podemos, não devemos nos desvalorizar? Não podemos, não devemos nos distrair? Mas você precisa, para fugir da ansiedade, você precisa estimular fé dentro do teu coração. É o último passo dessa ministração, a última atitude. Tem gente que pensa que o ansioso é ansioso porque ele quer. Você acha mesmo que alguém quer ficar sem dormir porque tem coisa para fazer amanhã? Você acha que é opcional mesmo? Você acha que alguém resolve deitar e dizer assim: eu vou ficar a noite inteira acordado? Depois de um dia de trabalho? Depois de um dia cansativo? A ansiedade desencadeia insônia na maioria das pessoas que sofrem dela. Meu irmão, e alguém que não dorme é alguém que não renova as energias, não renova as forças. O teu celular às vezes está melhor carregado do que tu mesmo. Mas às vezes o uso incorreto do aparelho celular faz a gente viciar a bateria, não é? E tem gente que acha que vai resolver o problema de estar com o celular sempre carregado comprando carregadores portáteis. Até o carregador portátil tem que ser carregado. Que coisa, hein? Carregador portátil devia nunca precisar ser carregado. Ora, se ele já é um carregador portátil, ele tinha que ser autossustentável. Mas até o carregador precisa ser carregado. Para você carregar o teu celular e ele ficar com a carga na bateria e você resolver as tuas coisas. E é por isso que tem gente que tem 10 carregadores portáteis e está aí sorrindo. 5 carregadores portáteis na bolsa. Quando precisa e coloca no celular, todos estão descarregados. Então o problema não é ter carregador portátil. O problema é saber administrar a hora certa de pôr o celular para carregar. Eventualidades acontecem, a gente sabe disso, não estou generalizando, por favor, pelo amor de Deus. Mas eu quero falar de você mesmo. Quando eu venho à casa de Deus e adoro, eu estou carregando o carregador da minha fé. Quando eu venho à casa de Deus e recebo a palavra, sou alimentado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou carregando minha alma, estou carregando meu espírito. Quando eu venho à casa de Deus, às vezes me arrastando, entristecido, preocupado, cansado, mas eu venço os meus limites, eu estou carregando o meu coração espiritual para me aproximar de Deus. Quando no culto eu levanto as minhas mãos e me rendo e digo: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, age, Senhor, faz.
Você está carregando as tuas baterias espirituais para você continuar a tua caminhada espiritual. E quer saber de uma coisa? Eu não faço a mínima ideia como você entrou aqui essa noite. Hoje eu não tive tempo de falar com quase ninguém quando cheguei aqui. Dei a paz do Senhor de longe para todo mundo e me sentei porque já estava em cima do horário. E quer saber de outra coisa? Não importa se eu não sei como você entrou aqui, mas para uma pessoa importa, esse alguém é Deus. Ele sabe como você entrou aqui essa noite, e Ele trouxe essa palavra para ser ministrada ao teu coração, que é tempo de você gerar fé no teu coração, para que você viva tempos de paz. Eu quero profetizar sobre o teu coração, que o vento de Deus vai soprar, mas não é para tirar nada do lugar, é para colocar tudo no lugar. Enquanto eu ministro essa palavra, Deus está falando ao meu coração, Deus ministra ao meu coração. Gere fé, para que venha um tempo de paz na sua casa, para que chegue um tempo de paz na sua cama, no seu leito, para que chegue um tempo de paz nas tuas emoções, na tua vida financeira, no teu matrimônio. Qual é a tua necessidade? Eu não sei, mas eu sei de um que sabe. Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder para fazer acalmar a tempestade no ar, no mar e também no teu coração. Eu preciso encerrar, mas eu encerro dizendo isso a você. Você tem que escolher quem vai dominar a tua vida, se os sentimentos e as emoções ou Jesus. Os gentios procuram todos os cuidados da vida, mas Jesus está dizendo: você não é gentio. Se você fez uma aliança comigo, você sabe, eu estou na sede, eu estou no controle, eu estou no domínio. Tire o controle dessa situação das tuas mãos, entrega nas mãos daquele que pode. Ele que faz aumentar a produção, Ele que faz a demanda livre crescer, Ele que faz o cliente bater na tua porta. Descansa o teu coração. É fácil dizer isso, é final do mês, tem um monte de gente aperreado. Quem foi que falou que eu estou aqui para falar de emocionalismo? Eu não estou falando disso, eu estou falando de palavra de Deus, que quer que eu sinta paz. Mas para a guerra interior sair tem que entrar a fé. Uma fé de quem sabe de que eu tenho que fazer o que tenho que fazer e farei. Mas existem coisas que o meu cuidado não vai resolver, não vai aumentar, não vai diminuir, não vai curar, não vai resolver. Mas o cuidado do Senhor resolve, faz, abre, encerra, renova, levanta, refaz. Deixa Jesus visitar o teu coração. Levante a sua mão, feche os teus olhos. Levante a sua mão, feche os teus olhos. Me deixe ministrar sobre o teu coração uma palavra de Deus. Tem vento que traz a chuva, mas é o vento também que leva a chuva para longe. Tem vento que vem, que desorganiza, mas tem vento que Deus sopra para colocar tudo no lugar. E quem move o vento? A mão de Deus. O que move a mão de Deus? A tua fé. Eu estou dizendo para você nessa noite: abra a sua boca se você precisa, e diga a Ele aonde você precisa que Ele entre essa noite. O que você precisa que Ele faça. Lembra que a palavra que Jesus disse: os gentios procuram. Aí Jesus vai dizer, nesse versículo 32, vosso Pai. Você é filho. Todo filho tem um pai. Se você é filho e filho do Pai, não existe mão mais poderosa para descansar. Não existe braços melhores para ser carregado. Não existe paz melhor para sentir no coração e na alma. Jesus disse: vosso Pai, Ele sabe.
E para você entender que esse texto fala tanto de sentimento e de emoção, que ele nem disse que você tem que orar pedindo. Ele fez você subentender, para você acalmar a tua alma. Aí, para você acalmar o seu coração. O teu Pai sabe, então se acalme. Porque quando a gente não deixa a calma reinar, vem uma sequência de decisão precipitada. Só porque uma porta se fecha, não significa dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Pelo contrário, é agora que você tem que crer que Ele continua no controle, porque você entregou nas mãos dEle. Jesus disse: o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Aleluia. Não é o que você quer, é o que você precisa que Ele faz. Não é o que tu viu que alguém postou, é o que você precisa ter. Não é o que o vizinho comprou, é o que você precisa para você. O vosso Pai Celestial sabe. E a palavra mesmo do Senhor diz: se vós sendo maus, Jesus disse, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Será que você pode dizer, como eu vou dizer: eu tenho um Pai? Quem tem um pai, tem um Pai. Um Pai provê, um Pai cuida, um Pai protege, um Pai vai na frente, resolve. O Pai levanta alguém para ajudar. O Pai toca no coração de alguém para a porta abrir. Você tem um Pai? Eu tenho um Pai. E eu já orei muitas vezes dizendo isso a Ele: o Senhor é o meu Pai. O teu Pai Celestial sabe do que você precisa. Jesus nem disse que você tem que pedir. Ele está falando de necessidade básica, que Jesus vai suprir, que o Pai vai resolver. Mas é preciso gerar fé. Eu tenho um Pai. Ansiedade, você não manda em mim. Medo, você não manda em mim. Síndrome do pânico, você não vai me dominar. Transtorno de ansiedade generalizada, eu não te sirvo. Transtorno obsessivo compulsivo, eu não sou teu servo. Fobia social, eu não sirvo a ti. Eu sirvo ao Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que é. É a Ele que eu sirvo. E Ele vai me ajudar a vencer o turbilhão de emoções na minha e na tua alma. Fique de pé, por favor.